Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hoje no Ar. No programa de hoje, eu, Ludmila Valadares, converso com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado. É um prazer retornar aqui e estou à disposição aí de vocês. Perfeito. Secretário, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória. O senhor tem quase 2 décadas de atuação na Prefeitura de Suzano, com passagem por diversos cargos na área de manutenção. Como essa trajetória influenciou sua gestão como titular da pasta agora? Bom, é também uma honra poder servir a população. Eu começo desse princípio. Poder estar na administração pública e fazer diferença na vida das pessoas, esse é o nosso objetivo. É cuidar da nossa cidade, cidade que amamos, a nossa cidade. É, o tempo vivido, como em qualquer carreira de qualquer pessoa, isso vai trazendo amadurecimento, experiência. Então, a gente vai aplicando nos dias de hoje tudo aquilo que possa ter feito na tentativa de acertos ou de erros, acertar, ser mais assertivos, né? Nas decisões, inclusive. Lógico, contando sempre com uma valorosa equipe que faz acontecer tudo na cidade. Legal. E também a oportunidade, né? Que todos nós recebemos. E eu tenho para mim que todo ser humano precisa de oportunidades. E cabe a cada um, ao receber a oportunidade, a desempenhar com zelo, cuidado e realmente fazer valer a pena essa oportunidade. Bom, a pasta de manutenção e serviços urbanos está entre as mais visíveis no dia a dia da população. Quais os principais serviços executados atualmente pela pasta e quais áreas têm recebido atenção especial neste início agora da gestão do Pedro Ixi, né? Só para a população entender o que vocês fazem. Bom, a Secretaria de Manutenção, ela cuida de manutenção da cidade, mas também ela se divide em Secretaria de Obras. Então, nós temos esses dois viés de atuação. Veja, bom, obras públicas, então, estão sobre os nossos cuidados. Então, tudo que você vê de obras públicas pela cidade tem a participação de todo o corpo técnico, de toda a equipe da Secretaria de Manutenção. Mas também, se você vê o mato na rua, e a iluminação pública, você vê a questão de limpeza de rios e de drenagem, apesar de não ser uma atribuição do município você limpar rios, de forma colaborativa e entendendo o bem-estar da população, também a Prefeitura de Suzano atua. E, então, assim, são diversas atuações. A nossa secretaria, para além do público externo, que é a população, nós atendemos também a população interna, o que seja. O que é isso, né? Na verdade, são os próprios municipais, da educação, da saúde, todos os outros próprios municipais, os prédios públicos recebem essa atenção. Então, assim, muito provavelmente em todas as situações que a gente acaba participando, numa menor participação ou numa maior participação, a gente está presente. Pode não aparecer, mas a gente está Mas está presente. ali. Bom, e o senhor falou, né, um dos principais desafios da cidade é o descarte irregular, né, de entulhos e resíduos que a população acaba deixando para trás. Como o Suzano tem atuado agora para minimizar esses problemas, né, e conscientizar a população sobre a importância de manter Suzano limpa? Desde a gestão do prefeito Rodrigo Axuxi e agora com o prefeito Pedro Ixi, é uma atuação muito forte no sentido de combate. Quando a gente fala do descarte irregular, aquela pessoa ou aquela situação que alguém provoca do descarte irregular, talvez ela ao fazer isso, não tenha consciência, mas isso pode afetar justamente o curso das águas, de rios, da drenagem, de um bueiro que possa entupir, causar um alagamento ou uma enchente. Então, desde então, nós temos atuado fortemente no sentido do combate a esse descarte irregular. Veja, é um número alarmante, mas eu trago aqui 500 toneladas por mês de recolha de resíduos descartados irregularmente. E veja, a gestão tem disponibilizado à população os ecopontos, o serviço Catatreco, ou seja, são diversas ações que a prefeitura oferta à população e, infelizmente, ainda ocorre esse número tão elevado de descartes irregular.
Então, assim, o nosso trabalho é para que esses resíduos descartados irregularmente pela cidade não afetem o bom fluxo das águas, e vamos lembrar que o clima está totalmente alterado, porque falava-se a mudança climática, falava-se muito na teoria, só que nos últimos anos nós temos visto na prática, não só no Brasil, mas no mundo, essa alteração. Então, agora, aquela previsão de chuva que talvez ela tenha uma previsão de um certo número de previsto de do índice pluviométrico, muitas vezes pode acontecer numa intensidade maior, no menor espaço de tempo, e que isso pode causar vários problemas e transtornos para as pessoas. Então, o descarte irregular é um malefício muito, muito ruim para a cidade. Então, nós temos que combater. E isso tem sido feito. A gente até acompanhou ano passado um dessas limpezas de bueiros que a manutenção fez na cidade. Inclusive, quem quiser assistir, tá na nossa página do Instagram, Suzano Hoje. Mas enfim, eu queria saber também os resultados, né, na prática dessas limpezas de bueiros e córregos. Como tem sido assim na época de enchente, por exemplo, que a gente vem enfrentando na época de verão ali, e proliferação de pragas, né? A gente sabe que teve dengue também, né? Como que na prática funciona isso? Na prática, a partir do momento que o poder público decide e atua, isso traz mais tranquilidade para a população. Veja, quando começamos lá no início há 9 anos atrás, no início da gestão do prefeito Rodrigo, nós tínhamos números de alagamentos, de enchentes altíssimos. E era mesmo muito difícil, naquele momento de chegada da administração, e para a população, nós enfrentamos muitos problemas, muitos locais com alagamento ou mesmo enchentes. E muitas pessoas que infelizmente, ficavam mais afetadas por essas incidências. Ao longo, onde se estabelece todo o trabalho de limpeza dos bueiros, e é importante ressaltar, o trabalho de limpeza de bueiros, das valas de drenagem, de rios, ele é feito durante todo o ano. Então, durante todo o tempo, agora que está chovendo menos ou em momentos de estiagem, está acontecendo. Não somente no momento que precede o período de verão, seja no outono ou no inverno, nós estamos trabalhando também nessa prevenção. Então, ao longo dos anos, nós temos constatado e apurado, e ficamos felizes nesse sentido, a diminuição muito grande em relação àqueles números anteriores. Então, isso mostra para a gente que aquilo que tem sido investido, tem sido trabalhado, nós temos colhido resultados. Isso nos deixa mais tranquilos de estar cumprindo aquilo que é a nossa obrigação, de manter a cidade limpa e daquele ir e vir das pessoas serem mais tranquilo. O senhor falou também sobre as questões de drenagem, né, e de buracos e tudo mais. O senhor falou sobre os serviços que ocorrem anualmente, né? Eles não param mesmo que ele não esteja acontecendo. Como que é o cronograma, né? Há um cronograma para essas obras de estruturais para buracos, drenagem? Como que funciona esse cronograma? Quais são os próximos bairros? Como que funciona? Assim, bom, ao longo do ano, a depender do serviço, o serviço se apresenta aos bairros mais de uma vez. O exemplo, mais de uma vez por ano. Por exemplo, é o caso da limpeza dos bueiros. No mínimo, 2 vezes por ano, os bueiros são visitados. Significa o seguinte: ele pode estar sujo, será limpo, mas ele pode até estar limpo. Mas ainda assim, ele é visitado para que a gente confira que se o bueiro está limpo, seja feita a limpeza, e também a rede de drenagem, porque o bueiro ele não atua sozinho. Na verdade, ele tem toda uma rede de tubos que a gente não enxerga, que é a rede de drenagem, e que também é feito. Então, ou seja, a limpeza dessa rede, limpeza dos bueiros, limpeza lá na ponta dos rios, para que tudo isso somado a gente possa ter mais tranquilidade nesse sentido para todo cidadão. Agora, ao longo de todo o ano. E como é que é feito isso? Dividido por bairros, né, todos os bairros da cidade, recebendo o serviço. Isso inclui também não só ruas pavimentadas, mas também as ruas em terra, que recebem a sua manutenção de nivelamento, que a gente chama de nivelamento e cascalhamento. Que a rua recebe a limpeza e também onde
leito carroçável, que a gente chama, também receba, esteja em ordem também para o tráfego. Não só as pessoas caminharem, mas também os veículos também no seu ir e vir. Maravilha. Então, apesar de ter um cronograma, caso a população precise ali um momento emergencial, também pode entrar em contato com a prefeitura. Perfeito. Essas intercorrências podem ocorrer e o cidadão, identificando qualquer necessidade ali próximo da sua casa, do seu trabalho, ela pode solicitar o serviço, porque com certeza a prefeitura vai dar atenção e verificar aquilo que foi solicitado e procurar atender. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o Ilumina Suzano, né? Sim. É uma meta que tem aí de deixar a cidade 100% LED até o final de 2025, né? Que fase que tá já esse projeto, secretário? Perfeito. Esse foi um contrato, houve a licitação no ano passado, e em janeiro desse ano nós assinamos o contrato. É um contrato de concessão. Então, nesse momento, ele tem no seu cronograma algumas fases, né? Mas, assim, o objetivo é que a gente tenha, dentro desse período de 12 meses, aproximadamente 26 mil pontos de iluminação públicas, todos eficientizados, ou seja, sai aquela luminária antiga, com mais eficiência de luminosidade e que a gente tenha um menor custo para a prefeitura. Ou seja, então a eficientização e também com compromisso com o meio ambiente de ser mais eficaz e consumir menos energia. Perfeito. Secretário, tanto o prolongamento da Avenida Senador Roberto Simons quanto o terminal de ônibus Palmeiras são obras muito aguardadas aí pela população suzanense, né? A primeira anunciada com a previsão de pavimentação para o segundo semestre de 2024 segue entre as metas prioritárias agora da prefeitura. Já o terminal ainda depende do repasse estadual para ser concluído, né? Qual que é a situação dessas obras? Perfeito. Se me permitir, eu inverto respondendo sobre o terminal primeiro. Uhum. A obra continua acontecendo. Nesse momento, nós estamos no plantio, independente ainda, nem todo o repasse do Estado sendo aportado, né, ainda para continuar a obra. Mas nesse momento ainda nós estamos fazendo toda a questão de gramado, dos taludes. Quem é de Palmeiras já conhece lá. Uhum. Tem uma situação assim de taludes, nós estamos cuidando nesse momento desses taludes. A obra, praticamente, ela entra numa reta final. Realmente, agora nós estamos aguardando esse repasse do governo estadual e a gente tem a expectativa para agora, para o segundo semestre, a gente finalizar e disponibilizar a Secretaria de Transporte, né, e Trânsito para que a população seja também melhor assistida, né, tendo ali o terminal, o seu embarque tranquilo, né, embarque e desembarque tranquilo lá. Essa é a nossa expectativa quanto ao terminal de Palmeiras. A Roberto Simons sim, tanto quanto o terminal, é também uma obra prioritária. E nós, assim, em toda a obra, quando você tem um convênio, e nesse caso com um convênio com o governo federal, cabe ao governo municipal, à Prefeitura de Suzano, o aporte de uma parte do valor e, nesse caso, a maior parte do governo federal. O que ocorre é que esse repasse, aquilo que está feito, o que está feito até esse momento lá? Nós temos toda a questão da infraestrutura de drenagem, ou seja, por onde vão passar as águas pluviais, ela está instalada, faltando apenas uma finalização agora. Um trecho foi, inclusive, já feita a terraplanagem e aplicado guias e sarjetas, mas ainda falta a conclusão do repasse do governo federal. Então, essa obra, nesse momento, ela sofre esse atraso em função desse repasse. E que nós esperamos, realmente, esse alinhamento com o governo federal para que eles, cumprindo esse repasse, e é bom salientar que aquilo que foi feito, nós já utilizamos os recursos do governo municipal, que era ali a contrapartida da Prefeitura de Suzano. Então, isso já foi aportado e o que está lá está feito por conta disso. Agora, nós aguardamos o repasse, então, desse dinheiro que vem da esfera federal, para, então, a gente entregar uma via que vai ser de importantíssimo fluxo ali para o trânsito da nossa cidade. E é uma obra muito aguardada por todos. Exatamente. E tem uma previsão, a gente sabe que tem a espera, né, nesse repasse federal e do governo estadual, mas será que tem uma previsão para a população ficar um pouquinho mais tranquila?
Veja, é difícil a gente falar pela esfera federal, porque assim, eu não posso falar sobre o orçamento federal, né? Uhum. Então, assim, a nossa expectativa é que a gente consiga é, ter essa retomada em pleno ritmo no segundo semestre. Mas ainda nós não temos essa certeza, porque nós não temos essa resposta afirmativa do governo federal. Nós temos a expectativa, como toda a população. Como todo suzanense, nós também temos essa expectativa. Perfeito. Em 2024, o senhor foi homenageado pelo Prêmio Guará, Destaques do Ano, pelo trabalho, destaque aí da zeladoria e limpeza urbana. Como que o senhor recebeu esse reconhecimento? O que ele representa para a sua trajetória profissional e pessoal? Vou falar uma coisa que é óbvia, né? Fiquei muito feliz, né? Muito feliz. Mas aí, inegavelmente, eu preciso se eu fui agraciado com esse prêmio, ele é um pedacinho meu, mas a equipe toda a equipe de obras e de manutenção de Suzano tem total responsabilidade por isso. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. E assim, é uma felicidade imensa, né? Ser premiado, ser lembrado é muito legal. Porque assim, a gente não trabalha pelo prêmio no qual a gente foi agraciado, mas a gente trabalha porque, de fato, tem um time comprometido com a cidade. E aí, para além da obrigação, a gente faz isso realmente com alegria. A gente faz com satisfação. Parabéns pelo prêmio, secretário. Obrigado. E pelo trabalho, enfim, geral que o senhor faz aqui na cidade. A gente já está chegando no final da entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Ok. Bom, eu quero agradecer a gentileza do convite, né, de estar aqui. Estou sempre à disposição. E agradecer e falar à população de Suzano. Gente, nós temos obrigações e nós estamos cumprindo essa obrigação. Nós entendemos que nós estamos cumprindo. Mas a participação de toda a população em denúncias no sentido daquilo que está errado, daquilo que precisa ser corrigido, você pode nos ajudar. O descarte irregular que nós falamos é uma situação importantíssima. Os ecopontos estão aí distribuídos na cidade. Nós temos o serviço Catatreco. As equipes de manutenção e zeladoria estão pela cidade. Ou seja, nós não vemos motivo para o descarte irregular. Então, quem faz errado. E se você ver e puder fazer a denúncia, olha, anotar uma placa de carro, e qualquer situação que for, puder denunciar, é importantíssimo. No mais, agradecer a toda a população, porque assim, nós fazemos e procuramos fazer o melhor. E é dessa forma que seguimos. Muito obrigada pela presença, secretário. Muito obrigado. E eu muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E eu te vejo no próximo Hoje no Ar. Tchau, tchau.